Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos, estamos aqui mais uma vez para falarmos da grandeza de Deus pela Bíblia Sagrada. Hoje iremos falar sobre a maior demonstração de poder de Deus. Veja bem, isso está em 2 Reis, capítulo 1, 9 a 16. Eu não preciso nem ler aqui o texto, que diz assim, que um rei de Israel, agora vocês vejam bem, um rei de Israel, ele caiu da janela do seu prédio, lá embaixo, se machucou muito. Aí, segundo os historiadores, diz que depois de uns 3, 4 dias, ele voltou em si e estava sentindo muitas dores, sentindo muito mal. O que aconteceu? Ele chamou os seus soldados, um capitão com 50 soldados para ir no templo de Baal-zebu. Você veja bem, de Baal-zebu, que quer dizer príncipe das moscas. Consultar esse Baal para saber se ele ia viver ou se ele ia morrer, aquela coisa toda, né? E ele achava mesmo que ia morrer, porque disse que não suportava as dores. Meus queridos irmãos, quando os soldados partiram, encontraram com o profeta Elias. O profeta Elias foi despertado por Deus. Deus falou para ele: Elias, você vai encontrar pela rua tal, assim, assim, um capitão com 50 soldados. Eles foram enviados pelo rei Acasias consultar a Baal-zebu se ele iria viver ou morrer. Você deu recado para o capitão e os seus soldados dizendo que da cama em que ele está, ele não levantará e certamente morrerá. E aí você faça essa observação. Por certo, não existe Deus em Israel para você consultar Baal-zebu, Deus dos Ecrons? Só isso. E os capitães voltaram dali, nem chegaram no templo. Aí, voltando lá no palácio, o rei falou: Ei, que é isso? Que é isso? Não deu nem tempo de vocês chegarem no templo, vocês já estão voltando? O que houve? Eles falaram assim, majestade, sabe o que aconteceu? Não, eu não sei nada. Olha, um homem nos encontrou e deu esse recado assim, dizendo que o senhor não vai levantar dessa cama e que o senhor certamente morrerá, majestade. E ele disse ainda: em Israel não existe Deus verdadeiro para vocês irem consultar Baal-zebu, Deus dos Ecrons? Aí ele mandou esse resultado da consulta: desta cama certamente você não levantarás, mas certamente morrerás. O rei teve um arrepio tremendo no corpo. Mas como era esse homem? Como era este homem? Porque o rei Acasias lembrou de Elias, né? Falou: meu Deus, se foi Elias que encontrou com eles, Elias só fala a verdade. Se for Elias, eu morrerei mesmo. E como era esse homem? E ele pensou: bom, se eles disserem que é um homem cheio de crucifixos pelo pescoço, rosário pendurado no pulso,
pelos seus braços, então não é Elias. Então não haverá perigo nenhum. Mas se não for assim, aí eu estou com um verdadeiro problema, né? Era um homem vestido de pelos, com os lombos coberto com couro de boi, majestade, e com um cinto de couro em volta do seu lombo também. Aí Elias falou: meu Deus, é o profeta. Elias não, o rei Acasias disse: meu Deus, é o profeta Elias. É o profeta Elias. E agora, o que eu posso fazer? Um homem vestido de pelos, com os lombos vestidos com um cinto de couro. É o Elias. E agora, o que eu vou fazer? Aí ele teve uma ideia. Ele falou: já que é o profeta Elias, eu vou fazer de tudo para ele vir aqui no palácio, para nós fazer uma negociação. Nós temos que negociar isso. Eu não posso morrer assim, né? Eu não posso morrer assim. Então aí ele separou novamente um capitão com 50 soldados e mandou atrás de Elias. Só que tinha um problema: esses soldados, todos eles estavam também desviados dos caminhos do Senhor, como estava desviado o rei Acasias. Todos adoravam Baal-zebu, que é Deus das moscas, né? Todos adoravam. E aí foram atrás de Elias. Agora, esses adoradores, juntamente com o capitão, chegou até o monte onde estava Elias, que era o Monte Carmelo, lá no alto. Aí eles gritaram, né? Eles gritaram não, o capitão gritou lá debaixo do monte, em voz bem alta, né? Com aquela voz de oficial, aquela coisa toda: homem de Deus, assim diz o rei, desça daí depressa e vamos para o palácio. Elias olhou lá de cima, viu o capitão e todos os capitães atingindo Síria, atingindo Israel, Líbano, e todos eles conheciam o ritual de um capitão conversar com o rei. Do lado de fora do palácio, numa guarita, ele tinha que deixar o seu capacete, a sua espada, a sua couraça de defesa contra os inimigos, contra flecha, tinha que deixar lá fora o escudo e entrar com roupas normais. E esse capitão não, todo petulante, gritou: desça daí depressa, o rei quer falar contigo. Com espada, com tudo, né? Com capacete, com escudo. Aí Elias gritou lá de cima: se eu realmente sou um homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma tu e os teus 50. Não deu outro, irmão. Desceu um fogo do céu como se fosse um relâmpago e bateu em cima do capitão com seus 50 soldados. Morreu todo soldado, morreram os cavalos, morreu tudo. E o rei ficou preocupado: mas esses homens não voltam? Mandou um soldado lá, um tipo de repórter, ver o que aconteceu. Chegou lá, estava só aquela bagaceira. Cavalo morto, queimado. E aí um mensageiro ali do Eliseu falou: contou o que aconteceu. Ele falou: meu Deus do céu, mas foi desse jeito? Foi desse jeito. Ele disse: se eu sou homem de Deus, caia fogo dos céus e consuma tu e os teus 50. Desceu um raio lá do céu, rapaz, mas matou na hora. Meu Deus do céu. O mensageiro, o repórter, né, do rei, voltou correndo para reportar a história para o rei. Chegando lá no palácio, o rei: mas meu Deus do céu, a situação está grave mesmo. Mandou mais 50 e mais um capitão. Chegou lá o capitão também petulante: homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa
e vamos para o palácio ter uma entrevista com a sua majestade. Também da mesma forma, com capacete, com escudo, com espada, com a couraça. Elias só olhou para baixo: se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma tu e seus 50. Foi na mesma hora. Na mesma hora desceu um fogo dos céus, igual um relâmpago, e deu fim no capitão e os seus 50, e morreram os cavalos e tudo. O rei mandou novamente mais um capitão e mais 50 soldados. Agora você veja bem, a morte ali já são um prejuízo tremendo para a sua majestade, né? Prejuízo tremendo. 150 cavalos, 150 soldados, as espadas, escudo, tudo desbagaçado, um prejuízo terrível. Aí ele mandou mais esses 50 e esse último 50 chegou lá, olhou para cima, tirou seu capacete, tirou seu escudo, tirou sua couraça, né? Colocou a espada de lado da guarita e caiu de joelho e colocou o rosto em terra, dizendo: homem de Deus, por favor, tenha minha vida preciosa a ti e ao Senhor. Tenha minha vida preciosa, juntamente com meus 50 soldados, homem de Deus. Por favor, o rei quer falar com o Senhor. Desça daí, se o Senhor nos achar digno de continuar vivendo. Aí uma voz falou no ouvido de Elias: desça com este e não tenha medo nenhum. Vá ouvir o rei. Aí Elias desceu, chegou até o rei, e o rei: ó Elias, homem de Deus, eu te chamei aqui para você consultar o Senhor se eu morrerei ou se eu levantarei dessa cama. Elias falou: é o seguinte, em Israel não existe Deus para você consultar, para você ir atrás de Baal-Zebu, Deus das moscas, Senhor dos Ecrons? Assim diz o Senhor: desta cama que tu estás, não levantarás e certamente morrerás. Porque ao invés de você consultar ao Deus de Israel, você foi atrás de ídolos. Esta é a mensagem que o Senhor mandou para você, ó majestade. Ele: meu Deus, pois é. E Elias virou as costas e foi embora. Só entregou a verdade e foi embora. Agora, veja bem, meus irmãos, para Elias, para Deus entrar até o palácio, através do convite dos capitães, bastava o quê? Bastava o quê? Bastava simplesmente humildade, coisa que o primeiro capitão e o segundo capitão não tiveram. Chegaram petulante, dando ordem para Deus. Nós podemos dar a ordem para Deus? De jeito nenhum. Para que Deus desça conosco, você veja bem, a palavra de Deus aqui está dizendo: Deus desceu até o palácio na companhia de Elias. Então, para Deus descer conosco, irmãos, para dentro da igreja, para dentro dos lares, nós temos que ter humildade em nossos corações. Foi isso que aconteceu com o terceiro capitão. Se humilhou. Olha, ele se desfez, despojou de todos os seus equipamentos de defesa. Diante de Deus nós somos indefesos, irmãos. Deus nos vê por dentro, Deus nos vê por fora. E o símbolo ali dessa humildade era tirar o capacete de guerra, era entregar aos pés da guarita ali o escudo, a espada, a couraça, tá? Para entrar em contato com o profeta do Senhor.
E os dois primeiros capitães não fizeram isso. Chegaram com aquela autoridade de exército, de militar. Oh, de Deus, assim diz o Senhor, desça depressa. Olha. Elias falou assim, eu sou homem de Deus. Isso não é forma de vocês falarem comigo. Isso não é forma de vocês entrar em contato com Deus de jeito nenhum. Então desça fogo dos céus e consuma tu e os teus 50. Isso aconteceu 2 vezes, né? Então bastava simplesmente humildade. Isso não pode faltar em nossos corações, meus irmãos, de jeito nenhum. E neste momento, você está passando por algum problema sério? Você está passando por sofrimentos terríveis? Você está passando por enfermidades incuráveis? Pertinente? Vamos orar com humildade. Vamos descer de joelho, de rosto em terra, aos pés do Senhor Jesus Cristo e fazer a oração que Ele estará descendo em nosso favor e nos abençoando. Fechamos nossos olhos agora, então. Olhos fechados. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, seres humanos, não sabemos o sofrimento desta pessoa, deste lar, desta firma, desta indústria, neste hospital, a dificuldade que esse médico está passando para efetuar essa cirurgia. Meu Deus, mas o Senhor de tudo sabes. Esta pessoa conta com a tua companhia, com a atuação das tuas mãos sobre esse mal, sobre este problema, sobre essa aflição. E nesta hora, Pai eterno, estamos ordenando a todas as forças infernais dos infernos que desçam fogo sobre este mal e esta enfermidade, esse espírito destruidor, esta preocupação terrível, esta possessão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos ordenando que saia deste lar agora, saia desse corpo agora, saia desta firma agora, em nome de Jesus Cristo, poderes infernais. Receba nesta hora o fogo descido dos céus e te consuma no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?